Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos estudar tipologia textual. O que é tipologia textual? Em algum momento vocês lembram de terem estudado este conteúdo? Para iniciarmos essas discussões sobre tipos de textos, é importante que nós possamos observar que nós somos seres sociáveis, que nós estamos constantemente interagindo com outras pessoas. E para interagirmos nos mais diferentes lugares, nos mais diferentes ambientes, nós lançamos mão de gêneros textuais. E para que eu possa construir esses gêneros, eu preciso organizar o meu texto de diferentes modos. Por exemplo, quando eu quero contar uma história a alguém, eu vou contar essa história narrando fatos. Eu vou contar essa história narrando fatos em uma sequência cronológica. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês possam perceber melhor. O rei costumava andar pela Alameda e viu um movimento estranho. Observe que eu estou contando uma história a alguém sobre um rei, e no momento em que eu conto essa história, eu vou narrando os fatos como eles se sucederam. Ou seja, era um rei que sempre costumava andar pelos mesmos locais e, de repente, viu um movimento estranho. Então, aqui eu estou dizendo a alguém, estou narrando a alguém um fato que aconteceu. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uso da tipologia textual narrativa, não é isso? Mas nós também produzimos, nós também organizamos outros tipos de textos. Por exemplo, se eu quero descrever um objeto, uma pessoa ou um lugar, eu vou o quê? Eu vou apontar as características deste objeto, eu vou apontar as características desta pessoa, não é isso? E aí, quando eu faço isso, muitas vezes eu faço uso de adjetivos, não é isso? Para caracterizar. Por exemplo, eu vou apresentar um lugar, uma casa a alguém. Eu vou buscar caracterizá-la o máximo que eu puder para que o outro entenda direitinho como era este ambiente. Aqui nós temos um exemplo que diz: a casa é branca, os quartos são amplos. Ela fica na esquina, há árvores no quintal. Observe que aqui eu busco descrever o máximo que eu posso como era este ambiente que eu estou apresentando. Então, aqui eu vou estar fazendo uso do tipo textual descritivo. Eu vou estar descrevendo algo para que o outro possa compreender como é este ambiente, ok? Mas, além do tipo textual narrativo, além do tipo textual descritivo, nós temos outros tipos textuais. Por exemplo, quando nós estamos debatendo em sala de aula, será se para um debate eu vou fazer uso de uma descrição? Será se para um debate eu vou fazer uso da narração? Não. Geralmente, se eu estou debatendo sobre um determinado assunto, eu vou defender o meu ponto de vista. E para defender o meu ponto de vista, eu tenho que ter o quê? Argumentos. Lembram da redação do Enem? Pois é, lá na redação do Enem, exige-se o quê do estudante? Que ele tenha argumentos, não é isso? Que ele tenha argumentos para defender um ponto de vista. Então, quando eu produzo um texto dessa forma, quando eu produzo um texto defendendo o meu ponto de vista, eu vou estar fazendo uso do tipo textual argumentativo ou dissertativo, né? Segundo essas discussões, nós podemos dizer o seguinte, que os tipos textuais são os modos de organização de um texto. Ou seja, o modo como um texto é organizado, nós iremos chamá-lo de
tipo textual. E os tipos textuais, eles são 5. Quais são eles? Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, que o tipo textual injuntivo também é chamado de persuasivo ou instrucional. Daqui a pouco a gente vai ver melhor uma explicação sobre cada um deles, ok? A maioria dos textos é formada por sequências de vários tipos, mas, em geral, um ou dois deles são predominantes. Isso aqui é fundamental para que a gente compreenda os tipos textuais. Quando nós falamos que um texto ele é argumentativo, por exemplo, isso não significa que em nenhum momento surja, por exemplo, uma descrição. Às vezes acontece. Ou que em nenhum momento surja uma narração ou uma exposição. Isso pode acontecer. Porque não necessariamente um texto é formado apenas por um tipo textual. Mas o importante é que a gente observe qual tipo textual está predominando naquela situação, ok? Então, não esqueçam isso. Um único texto, ele pode apresentar mais de uma tipologia textual, certo? Aí aqui nós temos os tipos textuais e uma descrição básica sobre cada um. O narrativo, como o próprio nome já diz, não é? Narra ou relata fatos, que podem ser fatos reais ou fictícios. O descritivo, ele vai descrever seres, paisagens e conceitos. O expositivo, ele vai expor informações, vai transmitir conhecimento. Aqui nós não apresentamos exemplos do texto expositivo, mas o texto expositivo, por exemplo, as informações que surgem, né, sobre um determinado assunto, até informações científicas. Nós estamos diante de uma pandemia, não é? Então, uma hora ou outra, nós nos deparamos com informações científicas sobre o vírus. Ali é um profissional da saúde que está expondo informações, que está transmitindo conceitos para o público. Então, nós estamos diante de um texto expositivo em situações desse tipo. O texto argumentativo defende um ponto de vista, opina empregando argumentos para convencer o interlocutor. Então, o texto argumentativo, como nós já falamos anteriormente, é aquele texto que vai apresentar a defesa de um ponto de vista, ok? E o texto injuntivo, persuasivo ou instrucional, faz com que o interlocutor tome alguma atitude, instrui, orienta comportamentos. O texto instrucional a gente encontra ele, por exemplo, nas receitas. A receita de um bolo. Lá, naquela receita, vão estar dando passo a passo de como eu devo proceder para fazer aquele bolo, não é isso? Nos manuais, por exemplo. Então, são em situações desse tipo que nós encontramos a tipologia injuntiva, persuasiva ou instrucional, ok? Aqui eu trouxe um exemplo para que a gente consiga visualizar melhor. O título do texto é Crônica de uma Morte à Toa, de Christian Carvalho Cruz. O texto diz o seguinte: no dia em que se tornaria estatística de trânsito, Adriano da Fonseca Pereira, de 20 anos, acordou mais agitado que de costume, às 6h30 da manhã. Se sonhou, não comentou. Sentado à pequena mesa redonda da sala, de costas para a máquina de costura da mãe e de cara para a parede, engoliu o pãozinho com manteiga de todos os dias e tomou chá com açúcar. Nunca gostou de café. Sua figura alta e esguia enchia o ovo, minúsculo e mal ventilado apartamento do conjunto habitacional Aia do Carrão. Ex-favela, ex-projeto,
Singapura, periferia da Zona Leste paulistana. Em menos de 10 horas, Adriano estará morto, jogado no asfalto, o tronco voltado para o meio-fio, as pernas finas retorcidas para trás e os olhos abertos, vítima de mais um atropelamento em São Paulo. Em 2008, informam os gráficos frios da Companhia de Engenharia de Tráfego, SET. Foram 7.602, mais de 20 por dia, quase 30% de todos os acidentes de trânsito registrados na cidade. As tabelas também marcam 670 pedestres mortos no período, 2 por dia, mas o número pode ser maior. A SET conta apenas os que perecem no local, como Adriano, não os que se vão mais tarde no hospital. Nós temos aqui um texto, não é isso? Uma crônica. Porém, eu até destaquei com cores distintas para que a gente possa observar um detalhe. Nós podemos observar que aqui a tipologia textual que prevalece é a narração, não é isso? Que são os trechos destacados na cor preta. Ou seja, nós temos uma produção textual em que a tipologia narrativa ela prevalece. Eu narro os fatos desde o momento em que amanheceu o dia, como foi a rotina de Adriano, né, logo ali pela manhã, e posteriormente o que irá acontecer com o mesmo. Porém, em algum momento, eu trago uma breve descrição. Ou seja, se vocês observarem, este trecho que está destacado em vermelho está descrevendo o porte físico de Adriano, não é isso? Assim como o espaço em que Adriano morava, o ambiente em que Adriano morava. Além da narração e da descrição, nós temos também a exposição. Como assim, professora? Onde é que a gente vai observar a exposição? A exposição, nós iremos observá-la nesse trecho que está destacado em azul. Se vocês observarem, aqui o autor ele vai estar expondo alguns dados sobre as vítimas de trânsito em São Paulo, ok? Então, o que é que nós podemos observar através deste texto? Nós podemos observar que quando falamos em tipologia textual, não significa que em um único texto só uma tipologia permanece. Nós vimos aqui que neste texto curto, nessa crônica, nós temos 3 tipologias textuais distintas, ok? Um forte abraço virtual a todos e a todas. As referências utilizadas para a produção destes slides e até a próxima aula.